Agora nós entramos na unidade 4, né, que seria a administração em serviço social, e nessa unidade a gente vai ver alguns conceitos da administração clássica, né, e também a gente vai identificar e diferenciar os tipos de administração que se fazem necessário para um determinado gestor, aquela pessoa que de fato vai estar gerindo um plano, conhecer os desafios da administração quanto à democracia e à cidadania participativa. E aí o conceito, né, de administração. Esse conceito de administração, ele visa planejar, organizar, dirigir, controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos de uma determinada organização, né? E aí a gente vai, aqui a gente vai pegar algumas teorias, né, em determinados contextos históricos da administração. A gente pode destacar algumas delas, seriam as mais importantes. E a gente vê as teorias da administração clássica, e aí vai ser no período da era industrial mais clássica, no início da industrialização. E aí a gente percebe na teoria geral da administração que começou a ser dada uma ênfase maior nas tarefas. E aí isso seria uma administração científica, né? E o principal expoente dessa teoria geral da administração é o Winslow Taylor, né? E aí a gente tem um processo também que ele foi responsável por dinamizar essa prática da teoria geral da administração. E aí ele visava que a improvisação deveria ceder lugar ao planejamento. O que seria isso? A preocupação era aumentar a produtividade daquela empresa, aumentar os níveis de eficácia, de eficiência dos operários. Então era evitar o improviso e aí mecanizar, né, o trabalho. Nessa etapa, o tempo ele era tido como padrão à execução de tarefas, né? E a gente pode ter como exemplo aquele filme Os Tempos Modernos, né? Que ele vai mostrar isso mesmo. Os funcionários eram obrigados a fazer aquela atividade em determinado tempo, o mais rápido possível, para aumentar essa dinamicidade, aumentar o lucro. E aí era uma visão mecanicista do homem, que não vai considerar os aspectos humanos da organização, e a gente chama isso de uma dada exploração da força de trabalho. E aí a gente também pode ver nas teorias a teoria clássica, né, da administração. Ela foi desenvolvida em 1911 e se preocupa com as relações internas já de uma organização e com o seu bom funcionamento. Dessa forma, buscava-se padronizar e prescrever todos os processos administrativos para que eles funcionassem como normas universais. Também vai ter uma preocupação com a estrutura organizacional como uma rede interna de relacionamento entre órgãos e pessoas. E aí, nessas exemplificações da teoria clássica, né, da administração, a gente pode ver a teoria da burocracia, e aí a gente vê que tem uma ênfase na estrutura mesmo da determinada organização, foi desenvolvida, né, a partir de 1914, e aí o que vai ser isso? A prevalência da ordem, da disciplina e total previsão do comportamento dos envolvidos. Seria esse comportamento burocrático mesmo, certinho, né, na organização em busca de uma máxima eficiência. Então, tudo era organizado, tudo era burocratizado para que se alcançasse uma máxima eficiência. E aí a racionalidade ela vai imperar como central, né, nessa organização burocrática. E a gente também vê a teoria das relações humanas, e aí já vai sendo dada uma ênfase nas pessoas, desenvolvida a partir de 1932, e visa ressaltar as necessidades de boas relações humanas no ambiente de trabalho. Aí seria um trabalho mais humano, né, com as pessoas. E aí a adoção de uma administração mais participativa e democrática, na qual as pessoas possam ter um papel mais acentuado e dinâmico, mas ainda assim não era uma participação totalmente democrática dentro de uma organização. E aí a gente vê também as novas abordagens, né, na administração, e aí vão ser após essa era industrial clássica, seria a era industrial neoclássica, né? E a gente percebe as teorias neoclássicas que vão ser dadas uma ênfase também na estrutura, né? Apesar de ser uma outra era industrial, seria uma atualização de vai reatualizar as teorias clássicas, né? Só que agora com algumas novidades, né? O foco nos resultados, na administração, por objetivos para melhorar a eficácia das organizações, mas é uma ênfase na estrutura
mesmo não muda muito a estrutura clássica, né? E aí a gente vê também a teoria estruturalista vai dar essa ênfase na estrutura de uma dada organização. Seria o estudo da organização estabelecida como modo formal, organogramas, manuais, tudo mais. A gente percebe também, na teoria de sistemas, já agora uma ênfase em ambiente e em tecnologia. Vai ser uma abordagem sistêmica, que seria nenhuma organização, que entende que nenhuma organização é autônoma ou livre em seu funcionamento. Dessa forma, ela vai operar em um ambiente interagindo e dependendo deles para a obtenção dos seus serviços. E aí, no final, a gente percebe a teoria comportamental. O que seria isso? Vai ser dada já, dentro da questão da administração, uma ênfase maior nas pessoas, e aí vão entrar novos conceitos, conceitos atuais, né? Sobre motivação, liderança, comunicação, dinâmica de grupo. E aí essa é uma tendência, uma teoria administrativa mais humana, né? Mas, contudo, a tecnologia define o tipo de caracterização das pessoas, né? Então, é humana, mas também vai definir o tipo de característica daquela pessoa, o que deve ou não trabalhar na organização. Então, não é tão humana dessa forma, né? Ela vai definir tecnologicamente quem serve para o quê. E aí tem também a teoria da contingência, que vai ser dada uma ênfase no ambiente, uma ênfase também no ambiente e na tecnologia, mas de uma forma a entender que as organizações bem-sucedidas são aquelas capazes de ajustar-se e adaptar-se ao ambiente com inovação, renovação e melhoria. E aí a gente pode ver, né, como a gente pode atribuir algumas críticas a essas teorias gerais de administração dentro da área do serviço social. Por quê? Porque geralmente as teorias gerais de administração, o foco é sempre no lucro, nunca no indivíduo. Isso tende a gerar uma exploração da força de trabalho, que seria isso, né? Como Marx fala, uma exploração da força de trabalho gera quando o trabalhador é o trabalho excedente. Esse trabalho excedente vai gerar uma mais-valia. E o trabalhador não tem acesso a esse trabalho excedente. Aí vai gerar assim, uma exploração da força de trabalho. Então, essas teorias da administração, a gente entende que ela tende sempre a uma questão da exploração máxima da força de trabalho, tendo em vista a obtenção do lucro. E aí a gente percebe no contexto atual, um contexto de intenso desemprego, uma barbárie em alguns continentes, né? A gente percebe uma desigualdade muito grande, né? Então tem estrangeiros vindo de outros países para trabalhar, muitos chineses, eles vêm em navios, eles querem buscar essa melhoria, né? E a gente vê uma barbárie em determinadas situações, uma barbárie social que vem diretamente do desemprego, né? A falta de acesso ao trabalho. E aí isso vai também criar um exército industrial de reserva, que vai fazer os salários ficarem cada vez mais baixos, né? E essa é a relação antagônica que a gente vê entre o capital, né, que é o lucro, a obtenção do lucro, e o trabalho, né, a que a gente chama a falta dele. Nesse sentido, o assistente social ele vai se mover num espaço institucional, ele sempre vai se mover num espaço institucional. A gente não tem uma atividade independente de uma determinada instituição. E aí a gente fala que ele sempre vai se inteirar num ambiente de contradições. Porque de um lado você vai ter os objetivos formais de uma determinada instituição, uma determinada organização, mas de outro você vai ter os serviços concretamente relacionados com aquelas classes que estão mais subalternizadas, ou então a classe dos trabalhadores que vão sempre estar nesse âmbito de disputa de classes, né? Você sempre a questão ou até classes mais subalternas que não têm nem acesso ao trabalho. Nesse sentido, o serviço social, ele visa a compreensão da questão social como conjunto das expressões dessas desigualdades entre capital e trabalho. Nessa sociedade que a gente chama, que é a sociedade que a gente atua, essa sociedade capitalista que vai sempre obter a questão do lucro, sempre vai visar a questão do lucro. E aí, por isso que o assistente social, numa determinada realidade, ele deve sempre buscar ter uma visão crítica. O que seria isso? Desvendar a prática profissional cotidiana. Seria inseri-la no quadro das relações sociais
fundamentais da sociedade. Entender essas relações entre patrão, usuário, entre uma determinada política, o programa e aquele usuário, esse jogo tenso dessas relações, né, dessa sociedade capitalista que sempre vão ter em pauta, né, esse padrão de luta de classes, né, entender as classes sociais e também nesse jogo tenso a luta de classes. É importante que você, aluno, aprofunde os seus conhecimentos no material impresso, mas também você pode ver ali nas referências bibliográficas alguns autores importantes para você estar aprofundando esse conhecimento. E também, se você achar ainda que tem alguma dúvida, a gente, como equipe de tutores, professores, a gente está à disposição de vocês no ambiente online. Obrigada.